Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve esse universo, aproveita já, se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um especial novela em preto e branco. Véu de Noiva. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Véu de Noiva foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, escrita por Janete Claire, com direção de Daniel Filho, que estreou no dia 10 de novembro de 1969. Teve um total de 221 capítulos e hoje ela completa exatos 53 anos de sua estreia. Na sinopse, conhecemos Andréia, vivida por Regina Duarte, moça simples e generosa, de família humilde, é noiva há 10 anos do ambicioso pianista Luciano, Geraldo Del Rey. Ele, porém, tem um caso com sua irmã Flor, Miriam Pérsia. No dia do casamento, após descobrir o envolvimento dos dois, Andréia sofre um acidente de carro com o noivo. O carro do piloto de corridas, Marcelo Montserrat, Cláudio Marzo, vem em direção contrária ao de Luciano e os dois se chocam em um grave acidente. Luciano se fere nas mãos e Andréia ganha uma cicatriz no rosto. Andréia já conhecia Marcelo, sempre acompanhou sua atuação nas pistas de corrida. Durante sua internação, ela apaixona-se pelo piloto, tendo como rival a despojada Irene, Beth Faria, noiva do rapaz. Andréia e Marcelo se casam em segredo em uma cerimônia íntima, contrariando a mãe dele, a arrogante Helena, Glauce Rocha, que não aprova a união. Sob os cuidados do renomado cirurgião plástico Dr. Jorge Albertini, Álvaro Aguiar, Andréia aguarda o momento de fazer uma cirurgia na face. Luciano abandona Flor ao descobrir que ela está grávida. Como ela não quer assumir o filho sozinha, por vergonha de ser mãe solteira, entrega a criança para a irmã Andréia criar. Algum tempo depois, Flor se casa com Armando, Carlos Eduardo Dolabella, que quer ter filhos. Ao saber que não pode mais ser mãe, Flor resolve pedir seu filho de volta. As irmãs passam a disputar a guarda da criança. O caso chega aos tribunais e Andréia vence a disputa. No decorrer da trama, Luciano é misteriosamente assassinado e sua morte levanta várias suspeitas. Quem matou Luciano? Ao final, a revelação. O assassino era Rita, Ana Ariel, mãe de Andréia. Ela matou o rapaz porque, na sua concepção, ele era um mau caráter que havia levado a desgraça para sua família. De casamento marcado com uma de suas filhas, no caso Andréia, engravidou a outra, no caso, Flor. E essa é mais uma das tramas que parecem incríveis de Janete Claire. Gente, olha que dramalhão, olha que história fantástica. Eu pesquei aqui só nessa sinopse vários elementos que foi pegado, assim, emprestado para outras tramas que a gente já conhece, mais recentes, mais da nossa geração e de gerações que já vieram depois da gente. Pois é, Janete Claire sempre foi uma fonte infindável de inspiração, né? E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essa trama, porque que ela é tão, assim, valorosa para a teledramaturgia brasileira, por que ela é tão importante e por que ela fez tanto sucesso. Eu acho que só pela sinopse já dá para imaginar por que ela fez tanto sucesso. Porque é um novelão, né, gente? Mas vamos às curiosidades de bastidores para a gente entender um pouquinho mais. Influenciada pelo sucesso de Beto Rockefeller, da TV Tupi, em 1968, a direção da TV Globo constatou que era hora de optar por tramas mais modernas e arejadas. Com isso, na mesma época em que Emerson Fittipaldi despontava nas pistas de corrida, Janete Claire assumia sozinha a história da jovem humilde que se apaixonava por um piloto de corridas de automóveis.
marcando assim o adeus aos dramalhões da era Magadã, que durou aí entre os anos de 1966 até 1969, que foi quando estreou Véu de Noiva, logo ali no finalzinho do ano, no mês de novembro. Essa era Magadã foi como ficou conhecido o período em que o núcleo de dramaturgia da TV Globo era comandado com mãos de ferro pela cubana Glória Magadã, que escolhia textos, autores e elencos e mandava e desmandava nas novelas da emissora. O mundo de castelos, masmorras, calabouços, galeões espanhóis de Magadã foram substituídos por imagens de um Rio de Janeiro luminoso, casas de campo em Petrópolis, autódromos movimentados, e hoje isso tudo pode parecer banal, mas em 1969 era moderníssimo. O Véu de Noiva, então, marcou o rompimento da Globo com esse formato antigo de dramaturgia conduzido por Magadã. A partir dessa novela, todas passaram a mostrar o Brasil, com personagens conhecidos nossos e refletindo a nossa realidade. A publicidade da época para a novela explicava, abre aspas, em Véu de Noiva, tudo acontece como na vida real, a novela verdade. Fecha aspas. E acrescentava ainda uma referência a Regina Duarte, que estreava na casa. E a frase era a seguinte, abre aspas, só mesmo Andréia traria Regina Duarte para a Globo, fecha aspas. A escalação da atriz foi mais um esforço da emissora em conquistar o público paulista, ao trazer para seus quadros uma atriz de sucesso da TV Excelsior de São Paulo. A inspiração para Janete Claire escrever sua história veio de um anúncio de jornal da época. O anúncio, publicado em um jornal carioca, dizia: vende-se um véu de noiva. A trama foi escrita anteriormente para a Rádio Nacional com o título do anúncio. Em 2009, o SBT, que havia adquirido os direitos sobre alguns textos radiofônicos da autora, fez uma nova adaptação de Vende-se um Véu de Noiva, tendo Iris Abravanel como adaptadora da trama. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então executivo da TV Globo, reagiu inicialmente quando soube que a trama abordaria corridas de Fórmula 1, receoso que o tema afugentasse o público tradicional de novelas. A convincente resposta do diretor Daniel Filho foi, abre aspas, mantém o melodrama que o povo gosta com uma imagem mais atual e brasileira. Daniel Filho ainda acrescentou em seu livro, a biografia Antes que me esqueçam, sobre Véu de Noiva, o seguinte, abre aspas, para falar a verdade, comecei a gostar de fazer novelas com Véu de Noiva, fecha aspas. Com diálogos curtos e linguagem coloquial, Véu de Noiva inovou ao mostrar as belezas naturais do Rio de Janeiro, os lugares da moda, boates e bares do bairro de Ipanema. Janete Claire misturava personagens de ficção e gente de verdade, famosa como o poeta Vinícius de Moraes e o cronista Carlinhos de Oliveira, que despertou o interesse do público jovem. Não é à toa que sua pupila Glória Pérez faz isso em suas novelas até hoje, misturando personagens ficcionais e gente famosa. A pré-produção de Véu de Noiva começou bem antes de sua estreia e teve de ser interrompida. A novela anterior, Rosa Rebelde, também de Janete Claire, já tinha sido totalmente escrita. O último capítulo estava prestes a ser gravado quando a TV Globo de São Paulo pegou fogo, em julho de 1969. Lá era gravada a trama das 7, A Cabana do Pai Tomás. A gravação dessa novela, com elenco e cenários, teve de ser transferida para o Rio de Janeiro. Porém, a Globo Carioca não tinha condições de arcar com a produção de A Cabana do Pai Tomás. Juntamente com a novela das 10, da época, A Ponte dos Suspiros, e a nova produção Véu de Noiva, que substituiria Rosa Rebelde. O jeito foi espichar Rosa Rebelde. O diretor Daniel Filho, sobre esse acontecido, narrou em seu livro Antes que me esqueçam, abre aspas, eu estava pronto para iniciar Véu de Noiva. Tinha escolhido as roupas e as locações e na semana seguinte estaria começando a gravar. Algumas pessoas que seriam de Véu de Noiva, Glauci Rocha, Cláudio Cavalcante, Enio Santos, acabaram aparecendo nesse alongamento de Rosa Rebelde, fecha aspas.
Janete Claire cessou momentaneamente a escrita de Véu de Noiva para dar continuidade à Rosa Rebelde, para a qual escreveu mais 100 capítulos, dando um salto de 20 anos na trama. Com Véu de Noiva, Janete Claire implantou as tramas paralelas em suas histórias, hoje recorrentes e essenciais a qualquer texto de novela. Em uma entrevista dada no ano de 1979, a autora recordou, abre aspas, foi em Véu de Noiva que descobri que uma história, para ser um pouco mais longa, não poderia depender exclusivamente da linha principal. Com muito medo, desenvolvi algumas tramas paralelas em Véu de Noiva e senti, então, como elas ajudavam a passar outros dados e emoções, além de descarregarem muito a atenção da história principal. Fecha aspas. Por volta do 30º capítulo, o ator Geraldo Del Rey, que vivia Luciano, um personagem importante da trama, pediu para sair da novela. Ele aceitou o convite de Glória Magadã, de quem era próximo, para atuar em sua novela E Nós, Aonde Vamos?, que estrearia na TV Tupi Carioca, para onde a autora foi escrever após sua demissão da Globo. Foi quando Janete Claire iniciou sua série de assassinatos famosos, com o Quem Matou Luciano? Assim, a saída do ator não criou nenhum problema. Pelo contrário, serviu para criar um bordão e gerou mais um trecho que fisgou o público. Quem disparou o tiro que matou Luciano nas gravações foi o próprio diretor, Daniel Filho. Por causa da reviravolta no enredo com a saída de Geraldo Del Rey, Paulo José entrou na novela para viver um fotógrafo, que podia desvendar o mistério. Foi a estreia do ator na televisão. Na mesma época, 1970, o autor Dias Gomes escrevia Verão Vermelho para o horário das 10, em que o personagem de Paulo Goulart era um médico que, acusado de charlatanismo, fugia da cidade onde morava. Enquanto isso, em Véu de Noiva, Flor, personagem de Miriam Pérsia, descobria-se grávida de Luciano, mas não queria assumir o filho sozinha. Então resolveu abandonar a criança, que ficou sob a guarda de sua irmã Andréia. Algum tempo depois, a Flor se casava com outro homem, Armando, vivido pelo Carlos Eduardo Dolabella. Esse homem queria ter filhos, porém ela suspeitava que não poderia mais engravidar, devido a complicações no nascimento do primogênito. Incerta, procurava um médico que pudesse dar o diagnóstico definitivo de sua esterilidade, em busca de um tratamento salvador. Foi assim que o casal Dias Gomes e Janete Claire combinaram que as duas novelas se encontrariam e escreveram capítulos de tal forma que, ao procurar o médico charlatão, Miriam Pérsia acabou aparecendo também na novela das 10. Ao ouvir a confirmação de que não poderia mais ter filhos, Flor resolve pedir o seu de volta. A partir deste momento, Véu de Noiva passou a priorizar a disputa das duas irmãs. Com quem ficaria a criança? Com a mãe adotiva ou com a mãe biológica que a abandonara? A disputa de Regina Duarte e Miriam Pérsia pela guarda da criança começava a mobilizar o país. Na novela, o caso foi parar na justiça e o diretor Daniel Filho teve a ideia de realizar um julgamento real em cena. Solicitou a um juiz de verdade, Eliezer Rosa, que armasse um júri. E os destinos da novela foram parar nas mãos do juiz. Ninguém, nem a autora, nem os atores, nem o próprio diretor sabiam por antecipação qual seria o resultado. Para não perder a emoção, o julgamento foi gravado direto, sem ensaio. A tensão das atrizes era, portanto, totalmente real. Por fim, ganhou a mãe adotiva, Andréia, obviamente, né? Quem não daria a guarda da criança para a mãe adotiva, sofredora, carinhosa, amável, que ficou com o filho da irmã, que o abandonou, vivida pela Regina Duarte na época, no auge da sua fofura, meiguice, da sua namorice com o Brasil. A novela, um sucesso em todo o país, foi uma espécie de tiro no escuro que deu muito certo. Nada era rigorosamente pré-definido. Flor, a personagem de Miriam Pérsia, dividiu as opiniões femininas das mulheres daquele 1970, que não se consideravam capazes de julgá-la, já que na época ser mãe solteira era considerado desonra. Andréia e seu amor Marcelo deram início à parceria entre Regina Duarte e Cláudio Marzo,
como par romântico de sucesso nas novelas da primeira metade dos anos 1970. Os atores atuaram juntos ainda em Irmãos Coragem, de 1970, Minha Doce Namorada, em 1971 e Carinhoso, de 1973. O personagem de Cláudio Cavalcante, o desarticulado Renato Madeira, ganhou importância na trama por causa do bom desempenho do ator. O papel foi idealizado por Daniel Filho, com base no personagem epiléptico vivido no cinema pelo ator colombiano Lu Castel, no filme de Punho e Cerrados, de 1965. Como prêmio, Cavalcante ganhou um dos papéis centrais na novela seguinte de Janete Claire, o Jerônimo, de Irmãos Coragem. Ao longo da novela, a atriz Miriam Pires substituiu a atriz Mary Daniel como a personagem Mariana. O piloto escocês de Fórmula 1, Jack Stewart, de passagem pelo Brasil, gravou uma participação especial em Véu de Noiva. Para gravar as cenas externas, a direção levava para as ruas as pesadas cerâmicas utilizadas em estúdio, as TK-60, também utilizadas nas coberturas de futebol. Esta foi a primeira novela a ter um LP de trilha sonora lançado especialmente no mercado musical, com canções compostas para a novela. Anteriormente, as trilhas vinham em compacto, como a de A Deusa Vencida, de 1965, ou agrupadas várias novelas em um único LP. Como o disco Salatiel Coelho apresenta temas de novelas. Segundo Daniel Filho, essa foi uma grande jogada de marketing, porque um produto promovia o outro, o disco e a novela, em uma época que a TV Globo não tinha ainda a hegemonia do mercado televisivo brasileiro. O disco Véu de Noiva vendeu 70 mil cópias. A trilha, feita sob encomenda, foi feita por Nelson Motta e lançada pela Philips, quando ainda não existia som livre. Ao total, foram lançadas na época 6 trilhas neste esquema. Também Verão Vermelho, Pigmalião 70, Irmãos Coragem, Assim na Terra como no Céu e A Próxima Atração. Ainda sobre a trilha, Daniel Filho revelou no livro O Circo Eletrônico, abre aspas. Toda a concepção foi pedida por mim ao Nelson Motta, que era o produtor musical. Eu passei para ele o briefing do que eu queria, isto é, o espírito de Um Homem, Uma Mulher, filme romântico de Claude Lelouch, de 1966. Se o leitor comparar as músicas, verá que tem o mesmo feeling. Fecha aspas. Uma música de grande sucesso em Véu de Noiva foi Teletema, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, interpretado pela cantora Regininha, que marcou a época e é sempre associada à novela. No disco, a música aparece em 3 versões: cantada, instrumental e sussurrada por Regininha. Chico Buarque, exilado, enviou da Itália Gente Humilde, cuja letra compôs com a parceria de Vinícius de Moraes, a partir de uma melodia do violinista Garoto, em 1945. A bela canção na trilha, gravada pela cantora Márcia, caía como uma luva para o núcleo pobre da novela. A personagem de Beth Faria se chamaria inicialmente Lúcia, mas seu nome foi alterado por causa da música tema escolhida para ela. Sobre a canção Irene, Nelson Motta contou em seu livro Noites Tropicais, abre aspas. Precisávamos também de uma bela música para a personagem Lúcia, de Beth Faria. E estava difícil. Foi quando ouvi na Philips a recém-chegada gravação que Caetano Veloso tinha feito de Irene, na Bahia, antes de partir para o exílio, feita especialmente para sua irmã. Era sofrida e lindíssima, só com Gilberto Gil acompanhando no violão, gravada num estúdiozinho baiano. A música era tão boa que não foi difícil convencer Daniel Filho a ligar para Janete Claire e pedir que ela trocasse o nome do personagem de Beth Faria para Irene. Fecha aspas. Algo muito parecido ao que aconteceu em A Próxima Atração, vídeo que eu lancei recentemente aqui no canal e que eu vou deixar o card para você ver se você ainda não assistiu, com a personagem da Renata Sorrah, que se chamava Madalena. E que, na verdade, foi escolhida, eu não lembro se foi escolhida a música Madalena, porque o nome da personagem era Madalena, ou se o nome dela foi mudado. Eu acho que o nome dela foi mudado para Madalena por causa da música. Eu acho que é isso. Eu acho que é um caso bem parecido. Assiste lá o meu vídeo de A Próxima Atração e me conta, porque eu não consigo ficar revendo os meus vídeos que eu enjoo da minha própria cara. Então vai lá, assiste, me conta aqui nos comentários se o nome foi trocado ou se a música foi escolhida só por causa do nome da personagem. Em 2001, as trilhas sonoras das novelas
Véu de Noiva, Pigmalião 70 e a próxima atração, que pertencem ao catálogo da gravadora Universal Music, foram reeditadas em CD no Japão, mas nunca foram relançadas aqui no Brasil. Lamentavelmente, não existem mais registros de Véu de Noiva, a não ser algumas poucas imagens de bastidores. As fitas e videotapes perderam-se em um incêndio, melhor dizendo, em algum dos incêndios que houve na TV Globo nos anos de 1971 e 1976. Infelizmente, todas essas novelas mais antigas ali no final dos anos 60, início dos anos 70, parecem ter se perdido nesses famigerados incêndios. E este baita novelaço, nunca mais a gente vai conseguir assistir no original. Mas eu acho que é uma trama que merecia um remake, vocês não acham, não? Eu achei um novelaço, gente, uma história maravilhosa. Clichêzão dos bons? Clichêzão dos bons. Mas pensa isso pra época, 69. Era moderníssimo, era inovador, era extraordinário, como diria já a maravilhosa Isabela Boscov. Então, gente, eu acho que vale muito a pena a gente resgatar essa trama da Janete e fazer, assim, um novelaço, um novo novelaço, um remakeaço maravilhoso. Já que a Globo tá nessa onda, né? Agora com o sucesso de Pantanal, estão muito animados em refazer grandes sucessos. Eu acho que Véu de Noiva seria, assim, ó, o máximo. Teve o remake do SBT, que eu acho que foi mais uma inspiração da novela do rádio do que da própria novela da TV Globo, né? Até porque os direitos da novela da Globo é da novela da Globo. E em outro momento eu quero até falar dessa novela do SBT, que eu acho bem legal. Mas eu acho que merecia um remake pela Globo, pelas mãos de um grande autor, uma grande autora. Enfim, fica esse desejo aqui meu. E você, o que que você acha? Me conta nos comentários. Vale ou não vale um remake? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. Se você tem um vizinho, uma tia, a sua mãe, a sua prima, um conhecido que também adora telenovela e ainda não conhece esse canal, manda no grupo do WhatsApp. Se cada um de vocês que assistirem esse canal mandar para uma pessoa que ainda não conhece o canal, ele vai crescer mais rápido, eu vou produzir mais, eu vou ter condições de fazer um canal muito melhor do que eu faço aqui. A gente tá rumo aos 5K e eu acho que ainda tá pouquinho, porque eu preciso de mais para fazer o canal que eu quero entregar para vocês. O conteúdo já é bacana, eu sei, mas eu quero mais conteúdo, eu quero cenário, eu quero beleza, eu quero unha de garota. Mas é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.